Leandra, vamos falar então das UTIs, dos leitos que estão sendo montados no hospital municipal. Primeiro, para a gente explicar à população, primeiro teve uma doação em relação ao Estado. E essa semana, uma boa notícia também de outras doações. Eu gostaria primeiro que a gente falasse sobre do Estado, que chegou até o município, que são os primeiros leitos a serem montados. Me parece que são 7 intensivos e 3 extensivos. Gostaria que você explicasse essa situação e contasse dessa conquista. Então, quando começou, né, lá em março, quando começou a desenhar a rede assistencial para atendimento a pacientes na área hospitalar, né, em relação ao Covid-19, São Gotardo, desde o início, colocou, né, de prontidão, que teria interesse tanto em atender pacientes clínicos, que são aqueles pacientes menos graves, quanto também pacientes que necessitariam de UTI. Então, toda a região de saúde, e aí o plano já não é só micro, ele é macro, toda a macro região de saúde do estado começou a desenhar seus planos assistenciais de enfrentamento ao Covid. E aí, São Gotardo, desde março, então, a gente está pleiteando, né, a questão das UTIs e desses leitos clínicos. A gente sabia que no início talvez não iria acontecer tão rápido pela questão, né, da dificuldade de conseguir esses leitos, de conseguir os respiradores, que é um dos equipamentos que estava maior problemas em relação ao mercado aí econômico e na aquisição desses itens. E aí, desde então, a gente começou esse processo de compra, né, tanto dos respiradores, quanto também dos outros equipamentos que demanda o leito de UTI. O Estado, ele primeiro priorizou aqueles serviços mais estruturados, que já tinha uma equipe que já fazia os atendimentos. Então, para a nossa região, o primeiro município a adquirir os leitos foi o Hospital Regional, né, os 10 leitos, então foi para o Hospital Regional. Então, ele, né, mandou leitos para todo o estado de Minas. A segunda remessa foi colocado, então, a nossa micro, que a gente já teria condições de receber, apesar que a gente assinou um documento muito que, assim, naquela preocupação, porque a gente sabia que ainda faltava alguns ajustes, alguns detalhes, né? Mas a gente falou, se a gente não assumir isso agora, a gente vai perder e vai para outra região de saúde. Então, diante disso, a gente começou esse trabalho, então, o Estado propôs para nós, a gente teria condições de implantar esses leitos, e aí a gente assumiu essa responsabilidade, e a gente sabia que seria muito importante para São Gotardo e região. E um dos motivos também que levou o Estado a tomar essa decisão, que naquele período que ele avaliou, a nossa região, aí eu falo dos 7 municípios, inclusive São Gotardo, era dos municípios que estava demandando 60% dos leitos lá no regional. Foi um dos motivos que também preocupou e pensou, essa região realmente, então, precisa de investimento. Então, a gente recebeu, na verdade, os equipamentos foram cedidos, tá? É uma cessão de uso. A gente entende que provavelmente a gente não vai perder esses equipamentos, até porque a gente já é uma micro, e a ideia é que a gente continue com eles depois para os leitos gerais de UTI futuramente, assim que passar esse período da pandemia. Então, a gente iniciou esse processo de implantação, né? Nós recebemos do Estado, foram 7 aparelhos ventilatórios, né? Os respiradores de invasivos, que chama, ou seja, é aquele aparelho que vai fazer a função do pulmão, visto que o paciente não consegue, né? Sem o uso do aparelho, fazer todo esse processo fisiológico. Os outros 3 são respiradores não invasivos, eles são utilizados normalmente quando o paciente já está desmamando daquele aparelho respiratório, né, para esse outro. Na semana passada, quando nós tivemos, então, o treinamento com a equipe do HCO, porque também foi uma conquista, porque todos os municípios que estariam implantando leitos de UTI iriam receber, então, essa equipe, né, para capacitar toda a nossa equipe, desde a ponta, ou seja, desde as unidades básicas até a rede hospitalar. Quando a equipe também fez para nós esse trabalho de capacitação,
eles até falaram, não, o ideal é a gente ter os 10 aparelhos na UTI todos de ventilatório. Falei, não, futuramente a gente vai adquirir, então nós vamos complementar. Só que nesse processo, já mais ou menos um mês atrás, a deputada Grace Elias, ela tem uma amizade com a Superintendência de Saúde, com uma das funcionárias, que é a Maíra. Ela procurou a Maíra e falou o que a região estava precisando, né, naquele momento. A Maíra falou, olha, a gente precisava de 40 respirador, a gente precisa 10 para São Gotardo, a gente precisa 10 para João Pinheiro, nós precisamos 10 para Paracatu e 10 para Unai, não, Patos de Minas. Foi aí que ela falou assim, mas é só isso então? A gente achou assim até engraçado, porque é muito aparelho, né? Para nós que já tinha uma escassez de serviço na área de UTI. E aí, aí veio os nossos do Estado, e no dia 14 dessa semana eu recebo então o ofício da deputada, falando que daria certo, que a gente iria receber os respiradores, os 10 respiradores, e que eles estavam sendo doados, eles não iam ser cedidos, ele ia ser do município, né? Então, a gente deve receber esse respirador até na data de amanhã. Então, logo quando teve essa possibilidade também do Ministério doar esses equipamentos, nós fizemos toda a documentação, mandei ofício, documentos, né? Tudo que era pertinente para a gente, então, conseguir esses aparelhos. Isso foi na terça-feira, quando eu recebi essa notícia, né? Na data de ontem, ela fez um vídeo, né? Nem não publiquei, mas o vídeo já correu a cidade como um todo, né? Não tinha nem publicado esse vídeo ainda. Falando, né, que a gente estaria recebendo, João Pinheiro já até recebeu na data de ontem, o nosso deve estar para chegar. Então, o que acontece? A gente vai receber esses 10 aparelhos, só que desses 10, são 5 invasivos, e 5 não invasivos. Então, nós vamos completar nossos leitos com todos os 10 leitos de aparelho ventilatório. A partir do momento que o paciente começar a recuperar melhor, ele desocupa aquele leito. A gente vai fazer agora uma estrutura melhor na ala clínica ali do Covid, que são onde os pacientes ainda estão numa área antiga, que precisa de algumas adaptações. Nós vamos levar o restante desses aparelhos para essa área que vai ser adaptada. E aí, para a gente ter uma segurança maior para o paciente quando ele começar o desmame desse respirador. Então, a gente, né, ficou muito feliz. Claro que é mais investimento, ou seja, quase, né, quase $500 milhão de investimento só do governo estadual e mais quase 400 ou $500 milhão também do governo federal. Então, isso para nós é muito importante, vai ser muito importante para a nossa saúde como um todo. Leandra, a capacitação que aconteceu na última semana, ela já realmente é preciso que os profissionais passem por outras capacitações para poder trabalhar com esse equipamento, ou eles já estão preparados para poder utilizar esses equipamentos? Inclusive, a gente pergunta, eles já estão sendo usados, Leandro? Nós já desde segunda-feira, né, na verdade desde sábado, né, que a gente já estava tudo disponível, inclusive a equipe ainda estava aí no sábado, praticamente muitos médicos nossos passaram por isso, e já tem alguns médicos que já têm mais experiência com esse tipo de serviço, né, a equipe da enfermagem também passaram, então assim, é claro que para nós é um desafio, é tudo muito novo, né, a gente teve que correr atrás de técnico de enfermagem, que ainda não se tem muito ainda no mercado, voltado totalmente para leitos de UTI, mas a gente já está recebendo pacientes. Na segunda-feira, nós começamos já o processo de credenciamento junto ao Estado de Minas, até o Ministério da Saúde começar a pagar o município de São Gotardo, nós iremos receber pelo Estado, mas ainda não saiu a publicação, ela deve sair essa semana ainda. Nós vamos receber por todos aqueles leitos, então é um valor importante para nós vamos aumentar nossa arrecadação e a gente vai conseguir fazer com que o nosso paciente fique aqui em São Gotardo. Então, a equipe está segura, nós tivemos já na segunda-feira, o médico acabou recebendo 2 pacientes de matutina,
e 2 pacientes São Gotardo. Inclusive, um dos pacientes está entubado, né, fazendo utilização do aparelho do ventilador. A gente sabe que para nós é uma segurança, mesmo não sendo habilitado, a gente vai atender os nossos pacientes. Então, os nossos pacientes não vai mais para fora, né, para poder ir para uma UTI. Nós vamos, até sair habilitação, os leitos ainda não estão disponíveis para o Estado mandar pacientes de outra região. Então, e de outro município. Então, até essa habilitação, só os nossos pacientes, né? Até pela manhã, nós já tínhamos 4 pacientes na UTI e 4 pacientes na clínica médica, com Covid positivo. Desses 4, 2 são de Matutina e os outros 2 nossos, como está no boletim, que foi informado na data de ontem. Leandra, só para esclarecimento também, quando a pandemia passar, a gente espera que ela passe rápido, né, Leandra? Cada um fazer a sua parte para poder se ver livre dessa pandemia de Covid-19. Esses leitos, eles continuam a ser utilizados no município para outros fins? É possível utilizá-los, assim, para outros fins? A ideia é que eles continuem, até porque agora a gente é uma micro-região, então a gente precisa ter esse serviço na micro, né? Só para você ter uma ideia, João Pinheiro tornou micro em 2013, e eles vão ter os primeiros leitos de UTI deles agora. Então, esse processo para eles aconteceu muito mais demorado do que para nós, né? Nós não temos nem 6 meses de micro, e a gente, então, já está com os leitos de UTI, e a ideia é que passou o período da pandemia, da calamidade, esses leitos permaneçam no município e a gente, então, passa a ter os leitos para UTI geral. Para isso, a gente também está correndo atrás de outros equipamentos, né? Porque o leito para o paciente de Covid, apesar do paciente ser grave, ele é menos complexo do que o leito geral, que é um paciente de AVC, com outras comorbidades, né? Nós já estamos providenciando a aquisição de mais aparelhagem para poder dar maior segurança para os nossos médicos, né? Tanto na questão de um raio-x digital portátil, esse já é mais rápido, a gente já está em fase de aquisição, quanto também o sistema de hemodiálise para os leitos de UTI. Toda a nossa estrutura já está adaptada, porque 40% dos pacientes com Covid-19 pode desenvolver também a necessidade de uma lesão renal e precisar, então, de fazer uma hemodiálise no próprio leito. Então, tudo isso, esse cuidado, existe uma portaria, né, que para você ter esses leitos, você tem que seguir ela à risca, e nós estamos seguindo. Então, eu acho que, assim, essa segurança a gente quer passar para os pacientes para poder a gente, né, ter um serviço também de qualidade e aí ofertado para toda a população e usuário que necessitar do serviço.